Olá, aqui estamos nós para mais um vídeo da nossa série Vida Cristã. Estamos estudando sobre vida cristã. E ainda estamos no Sermão do Monte, sermão pregado pelo nosso Salvador Jesus Cristo. E hoje nós vamos aprender o que Jesus nos ensinou sobre a vingança e sobre o amor aos inimigos. Como assim o amor aos inimigos? Pois é, nós temos que amar os nossos inimigos. Amar os nossos inimigos. Olha o que Jesus vai nos ensinar. Mateus capítulo 5, a partir do versículo 38. O nosso Salvador diz assim: vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Aqui ele está falando lá o que foi dito aos antigos, lá no Antigo Testamento. No meio do povo de Israel. Era dito isso aqui, olho por olho, dente por dente. Aí ele diz assim: mas eu, porém, vos digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar de você a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem pede, e não volte as costas àquele que deseja pedir algo emprestado. Vamos aqui, essa primeira parte, sobre vingança. O que Jesus falou? O que ele está ensinando aqui sobre vingança? Se você é uma pessoa que em algum momento você pensou em se vingar de alguém por causa de um mal que essa pessoa fez a você, Jesus está dizendo que para você não resistir a essa pessoa. Não resista ao mal. Não resista ao mal. Pague o mal fazendo bem. É isso que ele está dizendo aqui. É isso que Jesus basicamente está dizendo. Se alguém ferir de um lado de sua face, ofereça-lhe a outra. Se alguém te magoou, procure agir com essa pessoa diferente do que ela fez com você. E assim, essa pessoa vai começar a enxergar Cristo em você. É assim que nós confessamos Cristo na nossa vida. Nos comportando como os verdadeiros cristãos. É fácil? Não, não é fácil, mas é um mandamento de Jesus Cristo. É um mandamento de Cristo. Quando todo ensino, quando Jesus fala em mandamentos, todo ensino que Jesus nos ensina, que ele nos apresenta mandamentos, ele não está nos apresentando sugestões. Ele está nos apresentando mandamentos. Quando lá em João, capítulo 15, versículo 14, João 14, versículo 15, quando o próprio Cristo diz assim: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. É tudo que ele nos manda fazer, o nosso papel. Se nós somos filhos de Deus, se nós somos cristãos, o nosso papel é cumprir esses mandamentos que Cristo nos ordena. Então ele diz aqui: ouviste o que foi dito aos antigos, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso. Não resistais. Se alguém lhe ferir numa face, ofereça-lhe a outra. Faça o bem a quem lhe faz o mal. São mandamentos de Jesus Cristo. Mandamentos de Cristo. E ele diz no final aqui, sobre vingança, ele diz no final: dê a quem pede e não volte as costas àquele que deseja pedir algo emprestado. A Bíblia diz que quem toma emprestado se torna escravo de quem empresta. Ou seja, não é nada legal a gente pegar nada emprestado. Dinheiro,
mas é legal e aprovado por Cristo quando nós emprestamos a quem precisa. Quando nós emprestamos a quem precisa. Agora ele vai falar do amor aos inimigos. Outra parte difícil para nós seres humanos. Mas temos que cumprir. Porque olha o que Cristo vai falar. Se caso nós não cumprirmos aqui, olha o que ele vai falar. Presta atenção. Mateus capítulo 5, a partir do versículo 43. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Isso é o que foi dito aos antigos. Mas ele, Cristo, diz assim: mas eu, porém, vos digo: amem os seus inimigos e orem por aqueles que vos perseguem. E olha o que ele vai dizer aqui. Olha o que ele vai dizer aqui. Para que vocês venham a ser filhos do seu Pai que estás nos céus. Mais uma condição que Jesus Cristo apresenta para mim e para você. O que Jesus está dizendo aqui? Que para mim e você, para nós, para se confirmar aquilo que nós diz, que nós somos filhos de Deus, para que isso se confirme, para eu me tornar filho de Deus, eu tenho que cumprir esse mandamento. Infelizmente, são tantos os que têm dentro da igreja odiando o seu irmão, odiando pessoas, guardando mágoa no coração, e diz que é cristão. Ô, meu irmão, você está enganado. Está enganado. Segundo as palavras de Cristo aqui, você está enganado. Jesus Cristo está dizendo aqui que para eu me tornar filho de Deus, eu tenho que amar os meus inimigos e orar por aqueles que me perseguem. Por aqueles que me perseguem. Ele diz: para que vocês venham a ser filhos do seu Pai que estás nos céus. Porque ele faz raiar o sol sobre os maus e os bons, derrama chuva sobre justos e injustos. Aí ele diz no versículo 46, se vocês amarem aquele que os amam, que recompensa vocês receberão? Aqui Cristo faz a pergunta: se eu amar somente aquele que me ama, qual é a recompensa que eu terei de Deus? Se vocês amarem aqueles que vos amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. Ou seja, qualquer um faz isso. Qualquer uma pessoa do mundo, pessoas que não estão nem aí para Deus, que não estão nem aí para Cristo, eles amam aquele que ama ele. Agora, o que ele está fazendo demais? Que recompensa ele receberá por isso? É a pergunta que Cristo faz. Então, o que Cristo está dizendo? Que se nós fazemos isso, somente isso, se nós amamos somente aquele que nos ama, nós não estamos fazendo nada demais, nada diferente, nada de diferente. Versículo 47. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Ele diz aqui, se você cumprimenta somente os seus irmãos da igreja, o que você está fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Então, Jesus citou duas coisas aqui, que se nós fazemos somente isso, não estamos fazendo nada demais. Não estamos fazendo nada de diferente. Agora, o mais forte ele vai falar aqui. Versículo 48. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celeste.
Algumas traduções diz: portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai Celestial de vocês. Mais uma vez, eu provo para você aqui na palavra de Deus que o Evangelho de Cristo, o Evangelho que Cristo pregava, que os apóstolos pregavam, é muito diferente do Evangelho que estão pregando hoje nos púlpitos. Em alguns dos púlpitos, não todos. O Evangelho que Cristo apresentava, o Evangelho que os apóstolos apresentavam, é muito diferente desse Evangelho que estão implantando hoje, que estão enfiando hoje na sua mente. E sabe por que eles conseguem fazer isso? Porque você, em vez de estudar a Bíblia, de estudar a palavra de Deus, você prefere estar acreditando em ideias humanas, em achismo do homem, porque é as ideias e os achismos do homem que te agrada, que não toca na sua ferida. É por isso que você está deixando a palavra de Deus de lado. Mas o que vale na minha vida e na sua, para que um dia nós possamos fazer parte daquele grupo de pessoas em que estará do lado de Cristo para subir aos céus, nós temos que seguir o assim diz o Senhor e não o assim diz o homem. Mais uma vez aqui Jesus contraria esse evangelho que estão implantando hoje, porque o que você mais vê hoje em muitos púlpitos, no meio de muitos ensinos, estudos bíblicos, nesses canais de YouTube, pastores renomados, nas redes sociais deles, o que você mais vê é pastor querendo agradar a humanidade com mentiras. Ele diz para você que você não precisa ser perfeito, mas Jesus está dizendo aqui que você precisa. Essa falácia que existe por aí, que você não precisa ser santo, não precisa ser perfeito para você ser salvo, é uma mentira do diabo. Eu estou provando isso na palavra de Deus. O que Jesus diz para mim e para você é o contrário. Ele diz, portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celeste de vocês. Palavras do nosso Salvador Jesus Cristo. Palavras de nosso Salvador Jesus Cristo. O que eu desejo do meu coração, aqui no final desse estudo de hoje, que nós falamos aqui sobre vingança, o que Cristo nos ensinou sobre vingança e sobre o amor aos inimigos. Que a partir de hoje você possa pautar sua vida no que diz Cristo em sua palavra. No que diz Cristo em sua palavra. Que Deus te abençoe. Esse foi mais um estudo da nossa série Vida Cristã.